Então, pessoal, já estamos aqui na tela do meu PC. Como vocês podem estar vendo aí, ó, tem uma lâmpada aqui, que seria a carga. Temos um contador, que vai fazer a parte de acionamento aí das lâmpadas. Temos o sensor fotocélula aqui, que é um relé fotocélula. Temos duas fases aqui no disjuntor. Temos um interruptor paralelo. E temos aqui um terminal terra aí, ó, que é onde terra ou neutro, né? Nesse caso aqui é o neutro. Então chega um fio neutro aqui, ó, alimenta o barramento aqui, beleza? Tá alimentando o barramento, então todo o neutro que eu for tirar aí, eu vou estar tirando aqui do barramento, beleza? E no local, como esse rapaz aí fez a solicitação, ele queria estar ligando com o interruptor. Então vamos estar usando o interruptor paralelo aí, beleza? Para poder fazer esse acionamento. Ele quer que quando ele quiser acionar pelo interruptor, ele vai acender a lâmpada, e quando ele não quiser, ele vai deixar a opção de acender aí pelo sensor fotocélula, beleza? Então vamos ver, ó. Nesse caso vamos estar usando aqui um sensor fotocélula de 4 fios. Temos com 3 fios e temos com 4 fios. Então vamos fazer o acionamento com fase neutro, beleza? O interruptor em 110 aí. Então o contador também, a bobina dele tem que ser em 110, beleza? Pronto, pessoal, aqui já está ligado, ó. Como você pode estar vendo aí, eu tenho só uma fase alimentando aqui. Então eu peguei essa fase, eu joguei aqui no meio do interruptor paralelo. Para um lado ele sai e vem e alimenta tanto o relé fotocélula, como alimenta a parte de potência do contador, que vai fazer o acionamento da carga aí, no caso aqui uma lâmpada. O neutro, ele vem, ele faz a alimentação aqui tanto do disjuntor, do contador, tanto aqui no contador, como faz a alimentação também do relé fotoelétrico. Então, que é o relé fotocélula. Esse relé fotocélula, ele entra fase neutro e do outro lado ele sai fase neutra. Então saí com o neutro aqui, trouxe no A1 e saí com a fase, que seria os dois aqui é retorno, daí então saí com a fase e alimentei o A2, beleza? Então a fase que entra aqui, ó, no interruptor paralelo, entra no meio. Para um lado ela sai e vem e alimenta o relé fotocélula, e para o outro lado ela sai e vem direto no A2. Nota que aqui vem a fase, ó, quando o relé fotocélula acende. Então nesse caso durante o dia ele não vai acender. Aí se eu apertar o interruptor, ele vai mandar corrente aonde que é o retorno, e é a mesma fase, não tendo perigo de se esquecer ligado e o relé fotocélula ligado durante a noite, beleza? Então é muito importante identificar esse fio da saída. No caso aqui, a fase que sai aqui, porque você vai ter 2 fios de entrada e 2 de saída. E geralmente esses relé fotocélula são bivolt. Então se você alimenta com fase neutra na entrada, vai sair fase neutra na saída. Então esse retorno aqui da fase, você tem que identificar para você pegar a mesma fase aqui. Porque você pode estar entrando com neutro e saindo aqui e conectando a fase no neutro, onde que se você chegar a esquecer ligado aí, sensor ligado, e você acaba acendendo o interruptor sem querer e você vai fechar um curto. Então é importante que você faz os testes aí antes da ligação, beleza? Que escolha o fio fase neutro na saída. Esse foi o teste ligando fase neutro nesse disjuntor. Esse foi o teste ligando fase neutro nesse modelo de sensor fotocélula. Agora vamos fazer esta mesma ligação ligando aí a fase e fase, beleza? São executadas aí, ó. Nesse diagrama aqui, a ligação foi feita em 220 com 2 fases, beleza? Então suponha, eu cheguei com as fases aí no interruptor paralelo.
Se eu jogar para um lado, eu vou alimentar o sensor fotocélula, que vai fazer o acionamento do contador quando for noite, e apaga quando amanhecer o dia, no caso fica no automático. Se eu jogar para o outro lado, eu vou mandar as correntes diretas nas bobinas aí, conectando junto com o retorno do sensor fotocélula. Não vai haver curto, por quê? Porque quando eu jogar o interruptor para um lado, ele vai cortar a corrente do outro que alimenta o sensor fotocélula, beleza? Esse é o modo de ligação aí para 220 com interruptor paralelo bipolar, para que você não tenha uma energia direta. Se você usar o interruptor paralelo unipolar aí, você vai ter que mandar uma fase direta na bobina do contador, que é errado, beleza? Então a ligação correta é usando esse interruptor paralelo bipolar nessa ligação. Agora vamos pular para uma outra parte aí, onde que nós vai estar usando, ao invés desse sensor fotocélula de 4 fios, nós vamos estar usando um sensor fotocélula aí de 3 fios, beleza? E essa é a ligação aí, pessoal, do sensor fotocélula aí com 3 fios, usando um interruptor paralelo unipolar. No caso aí tá a ligação aí é 110. Deu uma falhinha aqui, ó, quando eu puxei pra cima acabou parando aqui, beleza? Mas ignora essa linha aqui, ó. Então é isso aí, ó. É a ligação aqui, ó, em 110. Sensor fotocélula 3 fios. O contador tem que ser 110, beleza? Aí a ligação seria essa. Agora vamos estar fazendo essa mesma ligação usando o interruptor paralelo bipolar nessa ligação aí, beleza? E é isso aí, galera. A ligação bipolar aí, no caso usando o interruptor paralelo bipolar, que seria a ligação em 220 fase, seria essa. Você tem que sempre passar as fases, toda fase, por um interruptor. Nunca você pode mandar uma fase direto para uma bobina ou diretamente para uma lâmpada aí, sem ter uma chave liga e desliga aí, que vai cortar toda a corrente caso você precise dar uma manutenção. É comum o pessoal puxar numa lâmpada 220 uma fase direta na lâmpada e outra passando pelo interruptor. Aí ele desliga a lâmpada e vai lá para fazer a troca da lâmpada, acaba levando um choque e não sabe o porquê. Muitas vezes o pessoal puxa o neutro no interruptor e manda a fase direta na lâmpada quando é 110. E acontece a mesma coisa aí de levar um choque aí na hora de estar fazendo uma manutenção, desligando apenas o interruptor, beleza? Agora também, quando se trata aí de uma contadora para fazer a ligação, o ideal também é que você esteja disjuntores, quando é um painel, disjuntores de comando separado, para poder você estar desligando a corrente tanto da bobina no A1 ou no A2. Não só desligando o A1, você pode mexer com o A2 energizado, beleza? Ou desligando a A2, mexendo com a bobina A1 ligado. Então esse é o modelo de diagrama aí. Espero ter ajudado não só esse inscrito do canal que estava na dúvida aí, como os demais aí que tiver dificuldade na instalação de um interruptor fotocélula. Nesse caso que eu usei o interruptor, paralelo de casa mesmo, residencial aí, porque a dúvida desse inscrito era como fazer isso usando um interruptor residencial e não um interruptor de comandos elétricos aí, beleza? Forte abraço aí, fique com Deus, até a próxima.